cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que Deus possa estar nos abençoando, sobretudo através da sua palavra, abrindo os nossos olhos, tirando as escamas e nos ensinando através da sua palavra, para que assim possamos nos converter dos nossos maus caminhos e nos voltarmos a Ele, que possamos estar atentos à sua palavra, pois ela tem poder de nos libertar e de nos trazer esperança em meio às lutas e às dificuldades. Gostaria de estar lendo as Sagradas Escrituras, mais especificamente o Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 19 em diante, que diz assim, meus irmãos: Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Meus irmãos, esta palavra ela vem falar sobre o discipulado de Cristo. O que é ser verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo e seguir a sua vontade, seguir as suas pisaduras. De uma forma bem exemplificada, o Senhor quer trazer para nós a biografia de um grande servo dele, onde vai nos explicar de uma forma bem ampla e de uma forma bem sucinta o que é ser um discípulo de Cristo, e que possamos estar atentos e ouvir e aprender, pois isso pode nos ensinar a sermos verdadeiramente discípulos, servos verdadeiros do Senhor Jesus. O nome desse homem se chama Dietrich Bonhoeffer, um grande homem, um grande servo de Deus. Viveu numa época muito difícil, de extrema perseguição e de oposição contra a verdade de Deus. Ele nasceu em 1906 em Breslau, ele nasceu na Polônia. Seu pai e sua mãe eram alemães, porém moravam na Polônia. Mais para frente eles irão se mudar para a Alemanha. O nome da sua mãe era Paula von Reise, uma filha de pregador. Seu pai ministrava a palavra de Deus para o Kaiser alemão, e ela vinha de uma linhagem de uma família nobre. Seu pai, o pai de Bonhoeffer, ele era um médico psiquiatra chamado Karl Bonhoeffer, e esse homem também era um homem extremamente nobre, extremamente rico, e um médico muito reconhecido na sua época, na Europa. E além de ser um médico, ele era um professor da universidade. E ali ele proporcionou para os seus filhos uma condição financeira muito boa, extremamente brilhante para os seus filhos. Poucas pessoas em sua época e nos nossos dias podiam dar a condição que esse homem e esta mulher estavam proporcionando para seus 6 filhos, dentre os quais 4 eram homens, e Bonhoeffer era o 4º desses homens. E ali, seu pai e sua mãe, sua mãe principalmente, ela não prezava por uma carreira ministerial, pois para ela era algo que não tivesse muito proveito, pois ela não veio ensinar nenhum dos seus filhos no caminho do Senhor. Ela queria que seus filhos tivessem um futuro brilhante, e ela via que os caminhos do Senhor, o caminho de um pastor, o caminho de um ministro da palavra de Deus, não lhe proporcionaria uma vida brilhante, uma vida requintada. Então, junto com o seu marido, eles escolhem outra carreira para todos os seus filhos, e todos eles vão trilhar as carreiras que seus pais escolheram para eles, carreiras extremamente brilhantes e de sucesso, pois todos os seus irmãos, inclusive Dietrich Bonhoeffer, eram pessoas extremamente intelectuais e cultas, homens e mulheres que sabiam como se portar, porém eles não tinham a essência, eles não tinham o princípio da sabedoria. Pessoas intelectuais, pessoas cultas, mas que não tinham o primaz, a sabedoria que vem de Deus, que só tem aquele que possui o temor do Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem o temor do Senhor, você tem o princípio da sabedoria.
Sim, a palavra de Deus nos relata que aquele que teme ao Senhor, ele tem o princípio da sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. É o Senhor que nos concede a sabedoria. O conhecimento, nós aprendemos, nós adquirimos, mas a sabedoria é só Deus que pode nos dar. E ela excede o conhecimento. É com ela que nós vamos saber como usar o conhecimento que Deus tem proporcionado para nós. E esses homens, eles não tinham a sabedoria, pois não tinham o temor do Senhor. E você que não tem o temor do Senhor, você não tem sabedoria. Você não é uma pessoa sábia. Você é uma pessoa que pode ser uma pessoa muito inteligente, que tem um intelecto muito avantajado e um conhecimento muito amplo das coisas. Mas sem o temor do Senhor, eu e você não temos sabedoria. E ali seu pai e sua mãe, uma mulher que ouviu as coisas de Deus, nasceu num berço cristão, mas não levou a sério e não via a carreira de um pastor como uma carreira brilhante para seus filhos. Porém, os meus planos, os planos dela, os planos de Cal e os seus planos não são os planos de Deus. E Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele trabalha em favor dos seus filhos. E Ele vai trabalhar em favor do seu filho, Dietrich Bonhoeffer. Pois Ele vai despertar um desejo que não veio dele, mas vem de Deus. Todo bom desejo, toda boa dádiva vem do Senhor, vem do alto. E ali ele desperta o desejo de ser um pastor. Aquilo que sua mãe não desejava para o seu filho, aquilo que seu pai não queria para o seu filho. Deus coloca o desejo em Dietrich Bonhoeffer para ser um pastor. E com 14 anos de idade ele decide por conta própria. Ele num jantar, num almoço, não relata, mas fala que todos estavam reunidos à mesa. E ele vai relatar para todos ali, em alto e bom som, que a carreira que ele queria trilhar, o caminho que ele queria seguir, era o caminho ministerial. Ser um pastor, ser um ministro da palavra de Deus. E aquilo impactou a sua mãe, impactou o seu pai e os seus irmãos, pois eles tinham isso como algo insignificante, algo que não era do nível da sua nobreza, da sua grandeza. E assim somos nós muitas vezes. Achamos que as coisas de Deus, as coisas que Deus tem nos entregue, não estão no nosso nível, não estão no nível da nossa grandeza, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, que achamos que somos sábios. Mas somos pessoas completamente enganadas, porque nos enganamos a nós mesmos, estamos nos estribando no nosso próprio conhecimento. E ali, seu pai e sua mãe não gostaram, principalmente seus irmãos, e a vida de Dietrich Bonhoeffer vai ser uma vida de críticas. Quando ele se manifesta dessa forma, quando eu e você decidimos servir a Cristo, ser um discípulo de Jesus, obedecer os seus mandamentos, seremos duramente criticados, principalmente pelas pessoas que são mais próximas a nós. Ele foi duramente criticado, pois ele foi chamado como uma pessoa que não queria responsabilidade, pois eles achavam que um pastor, um bispo, um ministro da palavra de Deus era um homem que não queria trabalhar, queria viver uma vida boa. E isso também não era para um nobre. O nobre tinha que seguir uma carreira de um advogado, de um engenheiro, de um contador, de ser grande. Mas eles sabiam que ser grande aqui nessa terra não implica em ser grande no céu. Mas ser pequeno nessa terra muitas vezes implica em ser muito grande no reino dos céus. Porque o maior dessa terra servirá ao menor. O maior servirá ao menor. Sim, aquele que se considera grande servirá ao menor dessa terra. Porque o reino dos céus não funciona com a concepção humana, da forma como eu e você enxergamos. Como nós vemos entre o rico e o Lázaro. O rico foi para o Seol e o Lázaro foi para o seio de Abraão. E Deus confunde as coisas sábias desse mundo, pois a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas a loucura de Deus é mais sábia que todo o conhecimento e toda a sabedoria humana. E quando ele fala isso, sua mãe, seu pai, sua família se impacta, critica, fala muito para ele. Seu pai não gosta, mas guarda suas palavras, pois ele tinha consigo
eu vou conceder ao meu filho tomar suas decisões, porém cometer os seus próprios erros, porque ele achava que era um erro e que logo seu filho cairia em si. Só que foi passando o tempo, mais firme e mais resoluto em sua decisão, esse jovem de 14 anos permanecia. Quantos cristãos que já estão em um determinado tempo na casa de Deus, sendo que a casa de Deus, ir para a casa de Deus, ser um membro da igreja, não significa que eu e você estamos firmes com Deus, não significa que eu e você estamos corretos diante de Deus. E ali, ele permaneceu mais firme que muitos de nós, uma criança, um jovem com 14 a 15 anos de idade. Estava mais firme que muitos cristãos dos nossos dias. Muito mais firme que muitos pastores, muitos membros de longa data na casa de Deus, na sua época e no nosso tempo. Isso é uma vergonha para nós cristãos. Pessoas que já conhecem de uma forma tão íntima as coisas de Deus. Pessoas que viveram os milagres do Senhor, que provaram o seu terno amor. Hoje estão se transformando em pessoas duras, pessoas que estão se vendendo, pessoas que estão se corrompendo. E uma criança nesse dia vem nos ensinar, mais uma vez, que temos que decidir em favor das coisas de Deus, temos que voltar, cair em si, nos arrependermos e voltarmos para o caminho do Senhor e permanecermos firmes como esse jovem permaneceu, em meio a duras críticas. Não relata ali se ele foi ameaçado, muito provavelmente seu pai o ameaçou que não daria sustento para ele. Porque o pai e a mãe sempre querem o melhor para os seus filhos. E eles queriam que seu filho trilhasse o caminho que eles escolheram. E talvez por ali se recusar, porque ele se recusou. Ele foi, além de ser criticado, ele foi tentaram comprá-lo e com certeza o ameaçaram. Mas mesmo em meio a tanta crítica, a tantas ameaças e tantos subornos, Dietrich Bonhoeffer não se vendeu, permaneceu resoluto em sua decisão de ser um ministro da palavra de Deus. E ali, numa certa noite, a sua família começa a criticar a igreja como uma instituição falida, uma instituição mentirosa e uma instituição ali que guardava e tinha pessoas no seu seio que não serviam verdadeiramente a Deus. Dietrich Bonhoeffer, ele veio calar toda a sua família, apenas com algumas palavras. Então, eu a reformarei. Então, eu a reformarei. Seu pai e sua mãe viram que, naquele instante, não importasse o que eles falassem, não importasse o que eles viessem a fazer para o seu filho, ele estava decidido no que ele iria, o caminho que ele iria trilhar. Ele já havia escolhido e não abriria a mão deste caminho. Que eu e você nesse dia possamos permanecer firmes e não abrir mão daquilo que Deus tem nos entregue, daquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Ser chamado de discípulo do Senhor, discípulo de Cristo. Por sermos chamados disso, seremos duramente criticados, incompreendidos. Mas tem alguém que, mesmo que a nossa mãe, que nos amamentou, nos esqueça de nós, nos abandone, nos deixe, ele faz uma promessa em sua palavra, que ele jamais se esqueceria de nós. Saiba nesse dia, meu irmão, minha irmã, você que está passando por uma dificuldade e muitas vezes acha que as pessoas o abandonaram. Os servos verdadeiros não te abandonaram. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem 7.000 que ainda oram por sua vida. Sobretudo, acima dos servos de Deus, tem um Deus maravilhoso, tem um Senhor maravilhoso, um Salvador grandioso, que fala para mim e para você que Ele não se esqueceu de nós, que mesmo que o mundo o abandone, Ele não nos abandonará, e Ele está segurando firme em suas mãos. Os dias que você vê que você não consegue mais caminhar, mas consegue ali
o dia transcorre e ainda você está de pé. Não foi a sua força, mas foram as potentes mãos do Senhor que te sustentaram mais um dia e te deram a tranquilidade em minhas lutas e as dificuldades. Esse é o poder do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, Dietrich Bonhoeffer, logo após a sua decisão, a essas duras críticas, ele veio a trilhar o caminho universitário. Mas antes disso, olha o que os seus irmãos, a sua família pensava sobre as coisas do Senhor. Isso aqui está relatado numa das suas biografias. Vai falar sobre seus irmãos e sobre a opinião da sua família. Um estava destinado a ser físico, o outro advogado. Ambos eram pessoas de sucesso, para quem o serviço na igreja parecia um trabalho que não obriga ao trabalho ou responsabilidade. Para a burguesia, na qual ele se encontrava, ele era um nobre, um burguês, era algo inferior a eles. E Bonhoeffer não ligou para o que eles pensavam, mas ligou para aquilo que Deus tinha colocado em seu coração, que era servi-lo a Ele, acima de todas as coisas. E Bonhoeffer ingressa no academicismo na universidade, mais especificamente na Universidade de Tübingen, como era de praxe, de costume da sua família. E quando ele ingressa nessa universidade, ele vai ficar um ano fazendo o curso de teologia. Posteriormente, ele vai se dirigir, depois de um ano ele pede transferência para a faculdade de Berlim, para a Universidade de Berlim, onde na Universidade de Berlim ele vai terminar o seu curso de graduação em teologia. E ele é recebido ali com muitos louvores, pois a sua reputação na sua faculdade anterior, na sua universidade anterior, era uma reputação extremamente boa, pois ele era um jovem extremamente promissor em sua carreira teológica. Ele tinha ali uma carreira principalmente na área do academicismo, na área do ensino, ali da história da igreja. Ele ia ter uma carreira muito brilhante. Tanto é que ele é recebido por um dos maiores historiadores da sua época ali na faculdade de Berlim. Ele é recebido pelo historiador Adolf von Harnack. Era um grande historiador da igreja, um homem que detinha um status de um dos maiores historiadores da sua época. E ele via em Bonhoeffer o seu sucessor. Ele via em Bonhoeffer alguém que estaria ao seu nível, ou até superaria ele em conhecimento, em várias e outras áreas. E ele seria o seu sucessor. Então ele vai, além de ser seu professor, ele vai instruir Bonhoeffer para ser o seu sucessor, para ser a pessoa que ia chegar no seu patamar, ia se assentar na mesma cadeira em que ele estava sentado nesse momento. E ele vai conhecer um especialista, um estudioso sobre a vida de Lutero também, que é outro professor dele, que se chamava Karl Hall. Um professor também extremamente brilhante e conhecedor da vida de uma forma bem profunda, da vida de Lutero. Esses vão ser um dos seus principais professores na Universidade de Berlim. Só que, para a tristeza do seu professor Harnack, ele não quis trilhar o caminho da historicidade. Ele não quis trilhar os seus caminhos, pois ele já tinha um mestre, e seu mestre se chamava Jesus Cristo, e ele já era seu discípulo. Então ele não seguiria a carreira que o seu professor estava lhe oferecendo à frente. Ele vai se dedicar à parte dogmática da igreja, mais especificamente à cristologia e à igreja. Ele quer ser uma pessoa ativa dentro da igreja. Ele quer ser um profundo conhecedor de Cristo e usar esse conhecimento para dentro da igreja. Não ficar escondido no academicismo, não ficar escondido nos privilégios. Não, ele queria ser uma pessoa ativa dentro da obra de Deus. E eu e você temos a oportunidade de sermos pessoas ativas na casa de Deus, dentro da obra do Senhor. Ah, mas a igreja está fechada nesse dia? Sim, a igreja está fechada.
Mas a igreja física, o templo físico, mas a parte orgânica da igreja, que somos eu e você, que somos a noiva do Cordeiro, não estamos fechados, não estamos acabados. Nós ainda podemos orar, nós podemos ainda fazer muitas coisas em prol das coisas de Deus. Basta tão somente nós pedirmos a direção do Senhor, a direção do seu Espírito, que Ele venha nos direcionar, nos mostrar, e claro, sempre com a submissão aos nossos pastores, falando para eles, conversando com eles, e creio que se for Deus que estiver direcionando a minha e a sua vida, eles não vão se opor, que nós venhamos realizar aquilo que Deus tem nos instruído a fazer. Mas nós temos que estar sempre atentos e submissos às coisas de Deus, e preparados também, e humildes, que se eles falarem ainda não é o momento, nós nos colocarmos no nosso lugar, na nossa posição, e falar, estou preparado para qualquer momento, pastor, que o senhor precisar, pode contar comigo. E Bonhoeffer, ali, ele vai começar a trilhar esse caminho maravilhoso, ele começa a se aprofundar sobre a vida, a obra de Cristo, ele vai ser um conhecedor da vida de Cristo como poucas pessoas o conheceram, não só na parte teológica, mas com intimidade, pois ele era um homem dedicado em oração, um homem dedicado às coisas de Deus. E ali vai ser lhe aberto, lhe dado uma oportunidade de ser um pastor auxiliar numa igreja lá na Espanha, na cidade de Barcelona, na qual ele não recusa. Ele tranca seus estudos por um tempo e vai para a universidade. Ele vai para a igreja lá em Barcelona. Mas antes dele ingressar na igreja em Barcelona, para ele prosseguir em seus estudos, ele tinha que fazer uma dissertação. E nessa dissertação ele vai falar sobre a igreja. E vai ser uma dissertação esplêndida, algo que se tornou um livro. E onde ele vai falar coisas relacionadas à igreja. E uma das coisas ele fala o seguinte: para ele, a igreja é Cristo existindo em comunidade, em unidade, em comunhão. Isso é a igreja para ele. E ele vai se aprofundar nesse tema de uma forma sobrenatural, de uma forma esplêndida, como poucas pessoas conseguiram explanar sobre as coisas de Deus, principalmente sobre a casa de Deus, em todos os seus âmbitos. Isso é algo maravilhoso. E ele alcança a nota máxima, ele alcança a aprovação na hora, quando seus professores leem e ouvem a sua apresentação, falam, eles não têm mais o que indagar, ficou tão bem explicado que ele estava passando para os seus professores, que todos eles não tinham nenhuma pergunta para fazer relacionada ao tema que Bonhoeffer estava dissertando ali naquele instante. E aí, daí em diante, que ele vai prosseguir na sua carreira acadêmica, ele faz uma pausa para poder se dirigir como um pastor auxiliar. E a sua ida para Barcelona, na Espanha, vai coincidir com alguns anos da Grande Depressão, que foi a crise de 29, a crise que assolou o mundo inteiro, onde pessoas que eram riquíssimas, pessoas que tinham bens, pessoas abastadas, que não tinham ali nenhuma preocupação, estavam vivendo uma certa paz e uma certa segurança. Mas diz a palavra de Deus, quando eles falam de paz e segurança, lhes virá repentina destruição. E veio repentina destruição, pois essa crise transforma pessoas ricas, da noite para o dia, em pessoas falidas, em pessoas pobres, moribundas. Pessoas que tinham tudo, de um dia para a noite, perderam tudo que eles conquistaram e entraram em extremo desespero. E não tinham mais para onde ir. Muitos acabaram nas favelas. Sim, e a igreja que Dietrich Bonhoeffer vai ser o ajudante do pastor, vai ser um co-pastor, um pastor auxiliar, pois ele ainda também não tinha idade o suficiente para ser ordenado ministro da palavra de Deus, um pastor. Então ele vai aceitar esse cargo. E ali ele vai se deparar com muitas pessoas que estavam firmadas no dinheiro, que estavam firmadas em suas posições e desfrutavam de uma segurança. Mas viram que isso tudo, eles construíram sua casa na areia e foi grande a sua ruína. Dietrich Bonhoeffer, junto com o seu pastor, eles criaram um projeto que amparou as pessoas desfavorecidas e também as pessoas que
as pessoas que se tornaram desempregadas por conta da Grande Depressão, e das pessoas falidas também, porque muitos desses homens que faliram, que perderam tudo, desceram do seu salto, desceram das suas posições altas. E o que eles fizeram? Eles se humilharam diante de Deus, pois muitas vezes nós temos que passar pela luta, pela provação, pela dificuldade, para nos humilharmos diante de Deus, pois só assim a arrogância vai embora, a soberba vai embora, o orgulho vai embora. E Deus não quer isso para mim e para você. Isso vem por conta dos nossos pecados, a ruína vem por conta das nossas decisões erradas. Porque se tivéssemos decididos de acordo com a vontade de Deus, não estaríamos na situação que nos encontraríamos, que nos encontramos hoje, que muitas pessoas se encontram, perdidas, abandonadas, arruinadas, como essas pessoas. Mas falar que o projeto foi tão bem aceito e foi um sucesso muito grande, porque tudo que Deus direciona, tudo que o servo de Deus faz, direcionado pelo Espírito do Senhor, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Foi uma luta muito grande para esse projeto entrar em vigor. Mas quando adentra, muitas pessoas alcançaram empregos novamente. Alguns homens, algumas mulheres não chegaram ao status onde se encontravam antes, mas conseguiram ter uma vida, mesmo em meio às dificuldades da Grande Depressão, conseguiram ter uma vida estável. E agora, não só uma vida estável, mas uma vida nos caminhos do Senhor. Mais do que todos os bens dessa terra, é eu e você termos uma vida firme nos caminhos de Deus. Nenhum bem material pode comprar isso. Nada pode proporcionar isso para mim e para você. O amor que Deus derrama de graça sobre nossas vidas. O amor, o dinheiro. O dinheiro não pode comprar o amor. Nenhuma proposta do homem pode comprar aquilo que Deus tem derramado sobre a mim e sobre a sua vida. Que possamos estar atentos às coisas de Deus e nos humilharmos diante de Deus. Que nós não venhamos precisar passar por esses momentos de dificuldade, de provação, para assim nos humilharmos diante da majestade de Deus. E Bonhoeffer acaba seu tempo de auxiliar de pastor, que foi quase 1 ano, e ele vai ser encaminhado para a América do Norte. E ali ele vai ter o privilégio de participar de alguns seminários teológicos, dentre eles o Union Seminary, que era um seminário teológico muito reconhecido na América do Norte, onde ele conheceu pastores direcionados por Deus, mas ele viu também uma falha terrível, onde ali o liberalismo teológico imperava em sua época, e ali quando ele queria se fechar para essas coisas, Deus trouxe 2 servos de Deus mostrando que não é tudo, não podemos generalizar, ainda existem pessoas fiéis, ainda existem pessoas que têm compromisso com Deus. E ali ele consegue abrir os seus olhos, Deus consegue abrir a sua mente, abrir o seu coração e mostrar para ele, não é assim que as coisas funcionam, não é de uma forma generalizada. Sim, tem pessoas que estão se afundando no pecado, no ensino errado, nas coisas erradas. Mas ao passo que essas pessoas se afundam, ainda existem pessoas que não se dobram aos ensinos errados, pessoas que não se dobram às coisas, à mentira, não se corrompem, não se vendem, mas permanecem como discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. E ali ele vai ter esse contato com esses pastores que o ensinam, que proporcionam ali um grande crescimento espiritual. E ele vai poder conhecer um pastor chamado Franz, que é um pastor negro que tinha uma igreja no Harlem. E ele vai ter ali o primeiro contato com o racismo. E ele viu que era algo terrível. Um pastor que pregava para a igreja de Deus. E pessoas que eram brancas, que se diziam servos de Deus, não frequentavam os seus cultos pelo fato dele somente ser um pastor negro. São pessoas hipócritas. Nós vemos isso com hipocrisia, mas muitas vezes nós estamos pior que essas pessoas, pois somos tão hipócritas quanto elas, pois também ouvimos as coisas de Deus e nos recusamos a obedecer, e muitas vezes
não queremos nem ouvir, porque é fulano de tal que está pregando, é pessoa tal que está ministrando, se nós olharmos para o vaso, para o instrumento que Deus está usando. Nós nunca vamos encontrar coisas boas, porque o homem é pecador. Mas se vocês olharem para o Espírito de Deus que fala através desse instrumento, nós vamos ver a grandiosidade do nosso Deus, como o poder de Deus é tão grande, de pegar uma pessoa tão pecadora, tão falha, santificá-la e usá-la em sua obra. E é isso que Deus quer fazer com você e com você, meu irmão, com você, minha irmã, como tem feito com muitos outros, que possamos estar atentos às coisas de Deus. E agora ele vai voltar para a Alemanha. Quando ele volta para a Alemanha, ele ali está um clima tenso politicamente falando, pois Hitler está prestes a assumir o poder, está prestes a ascender ao poder na Alemanha. Sim, ele vai viver a época da Segunda Guerra Mundial, onde ser um judeu, ser um cristão verdadeiro, lhe custaria a própria vida. E Dietrich Bonhoeffer, ele volta para a Alemanha. Nesse meio tempo, Hitler ainda não havia ascendido o poder, mas estava um cisma político ali, onde ele já estava prestes a controlar toda a Alemanha. Mas Bonhoeffer, mesmo assim, já estava preparado, pois sabia que ele tinha consigo que a igreja não iria se vender. A igreja iria se posicionar em favor da verdade, iria se posicionar em favor das coisas de Deus. Mas mal ele sabia que muitos líderes que ali se encontravam, a maioria já tinha sido comprada por Hitler. Sim, pessoas já haviam se vendido por Hitler para poder se manter nas suas posições, para poder se manter com os seus privilégios. Bonhoeffer ainda não sabia disso, mas descobriria mais tarde. Ele volta e tanto é que seus alunos falam para ele: você voltou de uma forma diferente. E ele fala: eu me sinto agora como um cristão verdadeiro. Eu me sinto agora como um verdadeiro discípulo de Cristo. E ele vai fazer a sua segunda dissertação, que lhe irá proporcionar a ordenação como pastor. E ele faz sua segunda dissertação, que era Ser e Agir. E onde ele vai falar sobre a sua luta ali interna entre os privilégios e a comodidade que seu cargo lhe proporcionava. E ao passo, o conturbado chamado de Deus para a sua vida. Como seria conturbado para ele? Como seria muitas vezes dificultoso para ele? E essa é a sua segunda dissertação, onde ele vai discorrer de uma maneira maravilhosa também, da mesma forma como a primeira, que também se transformou num grande livro. E Bonhoeffer, antes dele ser ordenado como pastor, ele vai ser chamado para ser professor daquela universidade. Sim, antes mesmo dele terminar o seu curso ali, ele já tem ali as portas abertas para ser o professor da Universidade de Berlim. E ele vai aceitar e vai ser um grande professor, vai ser um homem que cativa os seus alunos. Ele é chamado de um grande palestrante que chama a atenção, que cativa as pessoas, não pela sua fala, não pela sua eloquência e pelo seu modo culto de falar, não é por causa disso, mas porque o Espírito Santo de Deus o inspirava a falar, e era o Espírito Santo de Deus que atraía as pessoas, porque Deus não precisa de um teatro, Deus não precisa da ajuda humana para atrair as pessoas, Deus precisa somente da sua verdade, somente da sua palavra, para atrair pessoas para o seu reino e para a sua justiça. Deus nunca precisou da ajuda humana. Deus tem prazer em nos usar, mas Ele não precisa da nossa ajuda para realizar os seus propósitos. E Bonhoeffer sempre na posição. Quando Hitler ascende ao poder, Bonhoeffer é ordenado como pastor. E ali Hitler ainda não havia assumido a Alemanha, não havia transformado a Alemanha numa ditadura, mas ele já começa a impor as suas ideologias. E Bonhoeffer já começa a ver que estava prestes para acontecer uma guerra. E olha o que ele fala para a igreja na sua época. Ele fala para a igreja que a igreja não era algo que vinha da parte de Deus. Olha o que ele fala: a guerra claramente negava o evangelho. Nela os cristãos matam uns aos outros para ideais
alardeados que só mascaravam objetivos políticos mais sinistros. Era isso o objetivo da guerra. E também é nos nossos dias. O objetivo da guerra, muitas vezes, por trás estão os objetivos mais sinistros que nós podemos imaginar. E como igreja, ele queria que a igreja se posicionasse contra, fizesse algo contra. Porém, a igreja já tinha sido comprada. A igreja da Alemanha já havia sido comprada. A igreja da Europa, as igrejas europeias ali fora da Alemanha também não queriam se envolver. E aquilo foi uma grande decepção para Bonhoeffer, pois ele via a omissão da parte da igreja. Ele via que a igreja estava uma igreja corrompida, uma igreja que estava trilhando um caminho longe do propósito de Deus. Estavam na neutralidade, pois estava tudo bem para eles ali, enquanto não mexesse com eles, estava tudo ótimo. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele quer que nós estejamos na frente da luta. A minha e a sua vida será uma luta constante, de sempre estarmos nos posicionando em favor da verdade, em favor das coisas corretas. É por isso que o mal, muitas vezes no mundo, ele impera, porque pessoas boas que têm o poder de fazer algo não fazem. E assim também é dentro da casa de Deus. Por isso que muitas coisas erradas se propagam em meio à igreja, porque pessoas que têm o poder, que têm autoridade, que têm a direção de Deus e podem fazer algo e não fazem. Por isso que Tiago nos adverte: aquele que pode fazer o bem e não faz é pecador, está pecando. Saiba nessa noite, omissão é pecado. Saiba neste dia, a omissão é pecado. Pois eu e você podemos fazer o bem e não fazemos. Estamos pecando diante de Deus. Somos omissos, miseráveis pecadores. E Bonhoeffer falava isso bem claramente. Ele começa a fazer sínodos, ele faz 6 sínodos. 6 sínodos. Para quem não sabe o que é um sínodo, sínodo são reuniões eclesiásticas, onde ele reúne todas as igrejas da Europa, inclusive a igreja da Alemanha, onde ele encontra os principais líderes das igrejas. E ali ele faz o primeiro sínodo, e ele relata mais uma vez sobre a guerra. Ele relata mais uma vez que a guerra estava por vir, que Hitler era um tirano, que os ideais de Hitler eram ideais escusos. E ele fala para a igreja alemã bem claramente. Ele fala o seguinte: não aceitem a liderança de Hitler. O que ele está fazendo é algo escuso, é algo que não vem da vontade de Deus. Não se vendam, não se corrompam, se posicionem. Mas como já falado, mal sabia Dietrich Bonhoeffer que Hitler já havia comprado todos os bispos da igreja protestante e também da igreja católica. A igreja católica também não se posicionou. Viram? Pessoas que podiam fazer algo, não fizeram. Por isso que Hitler chegou onde chegou, fez o que fez, porque pessoas boas, pessoas que tinham autoridade, pessoas que tinham direção de Deus, posicionadas por Deus, colocadas por Deus, não fizeram nada. Viu o ponto que chegou? A Segunda Guerra Mundial podia ser evitada se muitos líderes cristãos, aqui mostra para nós que não é só uma armação política, mas se muitos líderes cristãos tivessem se posicionado, talvez tivessem evitado a Segunda Grande Guerra. Mas se venderam, preferiram seus cargos, preferiram seus privilégios. O que eu e você temos preferido neste dia? Se não temos preferido a Cristo, podemos estar acarretando um grande mal para a sociedade, para a nossa igreja e para nossas vidas. E ele falava bem claramente que as coisas não ficariam assim, que Deus tomaria providência, que Deus faria justiça. E os pastores alemães se calam, os pastores ingleses da Europa também se calam, pois não querem se envolver. E Bonhoeffer, ele não parou por aí. Ele faz o segundo sínodo. Da mesma forma ele clama, para que a igreja acorde, para que a igreja desperte. Seus alunos na universidade começam a abandonar, porque estão cativados pelo discurso de Hitler. A universidade já está aderindo ao nazismo.
Tanto é que quando ela vai aderir completamente, no terceiro sínodo, ela vai aderir completamente ao nazismo, ele vai perder seu cargo de professor, pois viam ele como um homem que... viam ele como um rebelde, como um traidor da sua nação, como um traidor do governo. E vão demiti-lo, vão cortá-lo da universidade. Vão cortar a sua ordenação como pastor. Vão tirar isso da sua vida. E Bonhoeffer, no terceiro sínodo, ali Hitler agora começa a instituir nas igrejas, em todas as igrejas, em todos os lugares. Você tinha que fazer uma confissão de Hitler, uma confissão onde dizia como se Hitler fosse Deus praticamente. Nós vamos ver o que eles tinham que confessar. No terceiro sínodo, a igreja alemã estava toda com o uniforme marrom, tanto é que o terceiro sínodo é chamado de sínodo marrom, pois onde todos os líderes eclesiásticos da igreja alemã estavam vestidos com trajes nazistas, empunhando no seu braço o brasão do nazismo e fazendo a saudação nazista. E eles tinham que confessar a seguinte frase, olha só o que eles tinham que falar: o tempo se completou em Hitler. Para as pessoas na Alemanha, é por causa de Hitler que Cristo... Olha, repare bem o que ele está falando. O que os líderes que conheciam a Jesus, que conheciam a palavra de Deus, que detinham o conhecimento das coisas de Deus, olha o que eles estavam falando. Olha o que eles estavam aceitando para a sua vida. Hitler... É por causa de Hitler que Cristo, Deus, o ajudador e remidor, tornou-se eficaz entre nós. Foi por causa de Hitler que Cristo se tornou eficaz. Não foi por causa do sacrifício vicário dele. Não foi por causa do seu Santo Espírito. Não foi por causa do amor do Senhor. Não, foi por causa de Hitler. Olha o ponto que a ignorância, a hipocrisia humana chega. Portanto, o socialismo nacional é cristianismo positivo em ação. Hitler é o modo do Espírito e da vontade de Deus para o povo alemão entrar na igreja de Cristo. Eles falam isso no Sínodo Marrom. Eles declaram isso antes da abertura dos cultos. Eles declaram isso. Bonhoeffer fala: que vergonha vocês se venderam por meros privilégios. Vocês abandonaram as coisas de Deus por coisas passageiras. Viu que a neutralidade trouxe vocês? E ele alerta a igreja da Europa: não sigam pelo mesmo caminho, não façam isso. Mas eles também não deram ouvidos. Não seguiram, mas também não se posicionaram. Ele vai fazer 6 sínodos. Dos 6 ele vai fazer ministrações esplêndidas. Numa delas ele vai falar: o Senhor vai perguntar para vocês, onde está seu irmão Abel? Onde está o seu irmão Abel? Onde está a igreja verdadeira? E o que vocês vão dizer para Deus? Quando Deus indagar a vocês: onde está seu irmão? Onde estão seus princípios? Onde estão aqueles que se posicionam em favor da verdade? Será que a nossa resposta será como Abel? Será como Caim? De certo eu sou guarda-costas do meu irmão. De certo eu tenho que cuidar do meu irmão. Ele não sabe o que ele tem que fazer? Será que será essa a nossa resposta? Será que será isso a nossa resposta? Na sua igreja, as pessoas começaram a abandonar a Cristo, pois tinham medo de ser presas, pois tinham medo de serem conduzidas à prisão por negarem o juramento a Cristo, negarem o juramento a Hitler e seguirem a Cristo. Bonhoeffer foi extremamente perseguido. Tanto é que ele vai se mudar da Alemanha para a Inglaterra, e ele vai ser criticado por ser um homem que está fugindo da batalha. Mas ele não estava fugindo da batalha. Ele estava juntando esforços fora para ver se conseguia trabalhar ali em favor das coisas de Deus dentro da igreja da Alemanha. Mas seus esforços foram em vão. Num dos sínodos ele fala o seguinte. Ele fala assim, ó. Olha o que ele fala para a igreja. Igreja, permaneça uma igreja. Confesse, confesse. Mas todas as suas forças contra a expansão nazista dentro da igreja foi em vão. Olha o que aconteceu.
os cristãos alemães elegeram como bispo nacional um simpatizante do nazismo, Ludwig Müller. A igreja da Europa, fora da Alemanha, não foi contra. Ele pede o seguinte, olha o que ele pede. Bonhoeffer queria que as igrejas declarassem não cristãs qualquer igreja que tivesse se tornado meramente uma audiência neutra nas questões políticas. Todas as igrejas que se consideravam neutras, ele queria que as pessoas considerassem elas como não fossem igrejas. Pois não é assim que uma igreja verdadeira de Cristo deve se portar. Pois não é assim como um servo verdadeiro do Senhor tem que se portar. Não é omisso, não é covarde. E Bonhoeffer foi abandonado pela igreja. Foi abandonado por muitas pessoas, pelos seus alunos. Ele vai falar algo muito maravilhoso relacionado às instituições religiosas. Olha o que ele vai falar sobre as instituições religiosas da sua época. Estruturas religiosas sem significado, porque uma igreja neutra é uma igreja que não tem significado, uma igreja que não se envolve, uma igreja que não tem o objetivo de pregar contra o pecado, são instituições sem significado. E olha o que ele fala, estruturas religiosas sem significado e linguagem teológica abstrata, que se baseiam em pensamentos abstratos, não em pensamentos sólidos da palavra de Deus. Eram respostas insípidas aos clamores das pessoas perdidas em meio ao caos e às mortes nos campos de batalha e campos de concentração. Eles não tinham o que falar. Como eles vão falar de coragem, se eles não tinham coragem? Como eles vão falar de caráter, se eles não tinham caráter? Como eles vão falar de força, se eles não tinham força? Eles estavam todos comprados. Foram todos comprados. Será que eu e você hoje estamos sendo comprados? Pois saiba nesse dia que o discípulo de Cristo não se vende. Como já sabemos, nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo. Não há mais dinheiro, não há mais nada que possa comprar a nossa vida. E Bonhoeffer, ele prossegue em pregar a verdade, em propagar as coisas de Deus, se posicionando em favor das questões da igreja. Tanto é que ele tem que se apresentar uma vez por semana à polícia e mostrar todos os seus escritos à Gestapo, senão ele ia ser preso. E ele tinha que confessar, só que ele não confessava. E ele falava, eu não estou infligindo crime algum. Eu não estou realizando crime algum. E ele prossegue em sua posição. Olha só o que ele vai falar sobre uma das suas maiores preocupações nos seus dias. O que mais me preocupa é a questão do que o cristianismo realmente é, ou de fato, quem Cristo é realmente hoje para cada um de nós. Ele falava para os pastores da sua época, ele falava para os membros da sua época. O que Cristo é para você nesse dia? O que Cristo é para vocês? Será que vocês não se envergonham do que estão fazendo? Será que vocês não têm um pingo, um peso na consciência? Vocês não têm um pingo de sanidade para saber o que vocês estão fazendo? Antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, propriamente dita, e de se instalar o motim contra os judeus, já havia uma perseguição, mas ainda não havia uma perseguição de uma forma tão rigorosa, mas já estava, os campos de concentração já existiam. E um detalhe muito importante deve ser dito para todos. Os líderes da igreja sabiam o que Hitler fazia nos campos de concentração. Muito antes de estourar a Segunda Guerra, eles sabiam o que ocorria nos campos de concentração. Líderes cristãos sabiam. A igreja fora da Alemanha, pessoas sabiam o que Hitler fazia dentro dos campos de concentração antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. E ninguém falou nada. Todos se calaram. Taparam os olhos e os ouvidos aos clamores das pessoas. Dietrich Bonhoeffer não. Bonhoeffer não. Ele falava claramente, vocês não querem ver, mas eu trago a luz para vocês verem. Vocês não querem ouvir, mas eu falo em alto e bom som para vocês compreenderem o que está acontecendo. Seus covardes,
seus hipócritas, insensíveis, cruéis, se fazem piores do que Hitler. Se fazem piores do que as pessoas que estão maltratando e judiando dos judeus, dos cristãos verdadeiros. E Bonhoeffer não se cansou de falar. 6 sínodos se passaram. No último sínodo ele falar que isso não ficaria impune. E que sim, o Reich iria cair. O Reich iria cair. Porque ele confiava na justiça do seu Deus. Isso não ficaria impune. Reinos se passaram. E não seria diferente com Hitler. E Bonhoeffer, ele se posiciona, ele vai perder a sua liberdade, ele vai ser preso por conspiração. Mas antes de ser preso, ele vai falar o seguinte sobre a posição que a igreja tomou relacionado ao último sínodo, onde ele conseguiu juntar 2.000 assinaturas para destituir esses líderes cristãos dentro da Alemanha, para conseguir avançar contra a ditadura de Hitler. Só que olha só o que a igreja fez. Ele conseguiu, as pessoas falaram, não, vamos com você. Mas olha só o que as pessoas fazem. Ao invés de lutar pela liberdade da igreja, o sínodo transferiu o peso da decisão para cada pastor individualmente. Mas olha só que ele vai falar algo muito interessante. Este resultado caiu nas mãos da Gestapo, que pôde facilmente identificar os poucos desleais que ousaram recusar-se a fazer um juramento. Enfurecido com os bispos, Bonhoeffer questionava: será que a igreja confessante nunca irá aprender que, em questões de consciência, a decisão majoritária mata o espírito? Se é a maioria que decidiu, não foi Deus que decidiu. Porque nas coisas de Deus não opera a democracia. As coisas de Deus opera a teocracia. É Deus quem decide. É Deus quem faz. E Bonhoeffer, antes de ser preso, perdão meus irmãos, antes de prosseguirmos com a sua prisão, antes de ser preso, ele vai criar um seminário ali nos limites da Alemanha. E ele vai criar um seminário ilegal, onde as pessoas podiam aprender de Deus, onde pessoas que não se venderam podiam ali ter a liberdade de cultuar o seu Deus, de invocar o nome do Senhor e serem fortalecidas pelo seu Salvador Jesus Cristo, através da ministração da sua palavra, que quem era o ministrador era Dietrich Bonhoeffer. E ali ele vai ser denunciado para a Gestapo e ele podia fugir, porém, sabe o que ele fez? Ele estava ajudando a sua congregação a fugir. Ele estava ajudando alguns judeus que estavam com ele ali a fugirem. Foi por isso que ele foi preso, porque ele não prezou pela sua vida, ele prezou pela vida da sua congregação. E esse é o verdadeiro sentimento que o pastor verdadeiro tem que ter, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. E é isso que Jesus nos ensinou. Devemos dar a vida pelas ovelhas. Devemos dar a vida ao próximo. E ele abandonou a sua própria vida para servir ao próximo. E ele foi preso. Ele participava de uma conspiração contra Hitler. Fizeram alguns atentados contra a vida de Hitler. Foram 4 para tentar matar Hitler. Mas ele não participou de uma forma ativa. Ele ali só era uma pessoa que trazia informações. E o nome da instituição era Abwehr, dentro da Alemanha. E ali eles não tinham acusações concretas contra Bonhoeffer. Nesse meio tempo ele veio a conhecer a sua futura noiva. Ele veio conhecer Maria, sim, uma jovem que era extremamente jovem, bela, onde ele se torna noivo com ela. Os pais da jovem não queriam que ela se casasse com ele, pois tinham medo que as suas decisões pudessem acarretar ali para ela um sofrimento. Mas quando Bonhoeffer foi preso, seu pai e sua mãe aceitam o noivado dos dois, e os dois ficam noivos quando Bonhoeffer é preso. E diz que essa jovem foi extremamente fiel, mesmo seu marido na prisão, mesmo ali, porque ela era uma jovem muito bonita, muito bela mesmo. Bonhoeffer, quando foi preso, ele tinha cerca de 37 anos de idade, e ela era muito bela,
propostas lhe vieram, ela não, mesmo sendo uma pessoa muito jovem, ela não se vendeu. Ela amava Bonhoeffer de verdade, assim como ele também a amava de verdade. Esse é o amor verdadeiro. É o amor que não se vende, o amor que não trai, mas é o amor que suporta, que sofre, é benigno e traz alegria ao coração das pessoas. E Bonhoeffer, ali ele fica noivo, só que ele não vai poder chegar ao casamento com ela, pois eles vão descobrir que Bonhoeffer fazia parte da conspiração e vão direcioná-lo a ele agora para um campo de concentração. Sim, ele vai para um campo de concentração, mas antes disso ele pode escrever algumas cartas para Maria. E ele escreve a seguinte carta. Ele e ela escrevem as cartas, e uma das cartas diz assim: Maria fala do amor dos dois como um sinal da graça de Deus e de sua bondade para que nos encoraje a ter fé. Esse é o amor de um casal cristão verdadeiro. O amor deles impulsiona a buscar a Deus, impulsiona a ter mais fé com o seu Deus. E ali ela continua. Depois ele vai acrescentar: e eu não falo de uma fé que foge do mundo, mas de algo que faz com que ele sobreviva e cujo amor e verdade permanecem para o mundo, apesar de todo o sofrimento que ele nos traz. E assim é o amor verdadeiro que eles tinham um pelo outro. Bonhoeffer, ele teve a oportunidade de compartilhar a cela com um homem que ele não conheceu, mas que chorava muito. Ele ficou uma semana chorando e desesperado. Bonhoeffer, como um pastor, separado pela distância de uma parede, ele fala: se você está me ouvindo, coloque suas mãos na parede e ore comigo. E ele faz uma oração que era costume dele, que foi ele que fez, uma citação de um dos seus livros, que o Senhor, o seu Espírito, o inspirou. E onde ali, passado algum tempo, aquele jovem coloca as mãos na parede, o guarda que presenciou isso, ele viu Bonhoeffer falando, e ele viu o jovem que estava chorando, parando de chorar, e ele pôde observar porque eles tinham um buraquinho na porta, onde eles podiam observar os prisioneiros, e ele pôde observar o prisioneiro, colocando a mão na parede, orando com Bonhoeffer, e acima de tudo, aceitando a Jesus como seu Salvador. No outro dia, quando Bonhoeffer já havia feito isso, no outro dia, ele foi executado. Sim, ele foi levado para ser executado. E o guarda vem falar algo que Bonhoeffer não esperava. Ele fala assim: o jovem saiu da cela firme, não chorou e não temeu. Surpreendeu a todos nós. Só vim informar a você, porque achei que gostaria de saber. Bonhoeffer agradece e começa a ver que o seu Deus, mesmo em meio a esse momento de privação, o auxiliando e o estava fortalecendo e estava usando em sua obra. Mesmo decepcionado com as pessoas da igreja, mesmo decepcionado com os líderes da igreja, ele não estava se decepcionado com seu Deus, pois o seu exemplo marcaria vidas, ensinaria pessoas como se portar diante da adversidade, e que vale a pena sim você ser fiel a Deus. Quando agora a guerra está prestes a acabar, o dia D já ocorreu, os alemães estão perdendo a guerra, os aliados estão avançando, Bonhoeffer é levado rapidamente para o campo de concentração para ser executado. No caminho ele vai encontrar algumas pessoas que algumas delas veio a sobreviver e veio a falar sobre a vida dele. Um deles fala o seguinte: olha só, que um dos homens que estavam destinados a morrer, mas Deus não permitiu que morresse, para contar sobre a vida desse grande servo de Deus. Ele fala o seguinte: ele foi um dos poucos homens que conheci para quem o seu Deus era real e estava sempre junto com ele. Depois ele fala assim: ele foi colocado numa das celas onde estava cheio de pessoas que também iriam ser mortas, pessoas que não tinham conhecimento das coisas de Deus. Ele fala que Bonhoeffer, ele faz uma grande ministração, e a sua ministração é baseada em Isaías, sobre o servo sofredor,
Isaías 53, onde fala que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Fala que as pessoas sentiram a paz e a sua grande maioria se converteu ao Evangelho de Cristo. E olha o que um dos que estavam presentes fala. Ele tocou o coração de cada um, encontrando as palavras certas para expressar o espírito do nosso aprisionamento, os pensamentos e resoluções que isto tinha trazido. E um registro de um homem que estava junto com ele fala o seguinte, o sobrenome desse homem era Best. Fala assim: Best de lado, ele falou as últimas palavras, das quais se tem registro, uma mensagem para seu amigo inglês, o Bispo Bell, um homem que não se vendeu, um homem que não se corrompeu, e um homem que estava ao seu lado na luta contra a tirania. Este é o fim, mas para mim, o início da vida. Bonhoeffer, por se posicionar como um discípulo de Cristo, estava agora no vale da sombra da morte. Mas ele não estava sozinho, o seu Deus estava com ele. E ali pedem para despir o seu corpo, pedem para que ele tire toda a roupa, e ali ele está tremendo. E um dos seus algozes fala, uma das pessoas que correu para que a sua execução fosse o mais rápido possível, ele fala o seguinte: está tremendo, pastor? Ele fala: estou tremendo de frio, não da morte. Ele fala que Dietrich Bonhoeffer, ele caminha em direção à forca, ele caminha em direção à execução, com passos firmes e resolutos, se dobra diante da forca, ora alguns instantes. Ele não pede para o carrasco colocar a forca, pelo contrário, ele mesmo coloca, ele não foi amarrado. Ele fala: estou aqui não porque estou com medo, não foi por escolha de vocês, estou aqui porque foi a vontade do meu Deus. Se não fosse assim, vocês não teriam poder de fazer o que estão fazendo hoje. E ele coloca. E um médico que estava acompanhando a sua execução fala o relato desse dia, e eu vou estar lendo para vocês. Bem cedo na manhã de 9 de abril, Bonhoeffer, Wilhelm Carnais, Hans Oster e mais 4 outros conspiradores foram enforcados no campo de extermínio de Flossenburg. O médico do campo, que testemunhou as execuções, se lembra de ter visto Bonhoeffer ajoelhar-se e orar antes de ser levado à forca. Eu fiquei profundamente comovido pela maneira com a qual aquele homem amável orava, tão devoto e tão certo que seu Deus ouviria sua oração. Ele escreveu: naquele lugar de execução, ele novamente fez uma pequena oração e então subiu os degraus da forca, corajoso e sereno. Quase 50 anos em que trabalhei como médico, creio que jamais vi um homem morrer tão completamente submisso à vontade do seu Deus. Será que eu e você nesse dia teríamos a mesma coragem que Bonhoeffer teve? Se você não se vende, se você não se compra, se você é uma pessoa que não se corrompe, não tenha medo, porque mesmo em meio a esses momentos tão dificultosos, é Deus que nos sustenta. Porque muitas vezes não sabemos como será a nossa reação se tivermos que um dia passar pelo martírio. Mas se permanecermos fiéis a Ele, Ele nos ajudará, Ele nos dará força para enfrentarmos todas essas coisas. Sua noiva Maria, para assim estarmos encerrando, buscava Bonhoeffer em todos os campos de concentração. Na grande maioria do caminho ela fazia a pé, tentando buscar seu noivo vivo. Porém, ela não conseguiu encontrar seu noivo vivo. Mas ela não desistiu dos caminhos do Senhor. E aqui é um relato, para se estarmos encerrando, sobre um homem que decidiu ser um discípulo de Cristo. E que de uma forma bem sucinta também resume essa biografia desse grande servo de Deus.
A sorte está lançada. Eu pisei em cima da linha. A decisão foi feita. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu não irei procurar, afrouxar, acalmar, afastar ou ficar parado. Eu não mais preciso de preeminência, prosperidade, posição, aplausos ou popularidade. Eu não necessito estar certo, ser o primeiro, o melhor, reconhecido, elogiado, considerado ou premiado. Eu agora vivo por fé. Amo por paciência. Meu ritmo está estabelecido. Minha marcha é rápida. Meu objetivo são os céus. Minha estrada é estreita. Meu caminho é duro. Meus companheiros poucos. Meu guia confiável. Minha missão clara. Eu não posso ser comprado, comprometido, dissuadido, seduzido, retornado, iludido, atrasado. Eu não vacilarei diante do sacrifício. Eu não hesitarei na presença da adversidade. Eu não negociarei na mesa do inimigo. Eu não ponderarei popularidade, nem andarei no labirinto da mediocridade. Eu não desistirei, apoiarei, afrouxarei, calarei, até eu ter orado, pregado, armazenado e ficado acordado pela causa de Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Devo ir até Ele, retornar, dar até eu cair, pregar até todos saberem e trabalhar até Ele vir. E quando Ele vir para buscar os seus, Ele não terá trabalho em me reconhecer. Minhas cores estão voando alto e são claras para todos verem. Você é um discípulo de Cristo? Esse discípulo de Cristo, ele termina com uma pergunta. E Bonhoeffer morreu na sua época como um traidor, mas para a igreja como um herói, como um discípulo de Cristo. Que vocês sejam fortalecidos e abençoados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.